E aí, pessoal, eu sou o Caio Bom Falar e vocês estão no Rotina Quest, o podcast do Rotina de Mestre. Eu já nem sei mais direito como falar, sem me confundir. Hoje a gente vai falar sobre clichês no RPG e como você pode aproveitar o hype aí do momento, Demon Slayer, como ele pode impactar o seu RPG. Vamos falar bastante como funciona na história, como ele pode ser aplicado, e aí a gente vai desenrolar uma conversa, tá bem bacana, bem legal, você não pode perder. E é claro, seguindo aqui, estou aqui com os meus companheiros, primeiramente Jean. E aí, pessoal, que é o Jean, já me apresentei no primeiro episódio. Assista o primeiro episódio se você não viu ainda. É nóis. E o Vini, claro. É isso também, mais uma semaninha pra falar besteira e é isso, vambora. Vambora. Então, ó, vou abrir aí esse papo só falando aí pra vocês algumas coisinhas. Você chegou aqui, tá com medo de tomar spoiler? Fiquem tranquilos, Demon Slayer tá no cinema, não vai ter spoilers de Castelo Infinito aqui, tá bom? Porém, a gente vai falar de acontecimentos que rolam no anime até a temporada que antecede o filme, tá? Então, ao filme em si, podem ficar tranquilos, beleza? Qual que é a ideia aqui, gente? Vamos lá. A gente fala muito sobre histórias, narrativas e Demon Slayer, para mim, é um excelente motivo, um excelente exemplo de como clichês funcionam e que a sua história não precisa ser absolutamente elaborada, absolutamente com aqueles plots miraculosos e que você vai mexer com uma política absurda. Ele só precisa ser legal e o pessoal que está jogando com você na mesa, ou que no caso está assistindo ali Demon Slayer, precisa gostar do que está vendo e achar da hora. E aí eu quero trazer a primeira conversa para vocês. Jean, já é um cara de opiniões fortes, eu quero que você me fale um pouquinho sobre clichês no geral. O que é um clichê? Por que ele é bom? Por que ele não é bom? Me fala um pouco aí o que você acha e como isso se aplica ao Demon Slayer. Vamos lá, eu acho que o clichê começa não sendo um clichê, sabe? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas esquecem quando falam de um clichê é uma coisa meio Senhor dos Anéis, assim, por exemplo, que hoje em dia você vai assistir e você fala, pô, um monte de clichê e tal. Não era clichê na época, sabe? E o Demon Slayer tem um pouquinho disso também, tipo, o protagonista ali com aquela herança de protagonismo, a irmã dele com, tipo, pô, o cu virado pra lua ali, que tem super sorte, acontece, né? Acontece coisas, não vou falar pra evitar um pouquinho os spoilers assim, mas tipo, pô, umas coisas assim que você fala, mano, até parece que a sorte que esses dois irmãos dão, assim, é o clássico clichê de anime, né, no geral. Mas assim, o clichê existe porque ele funciona. Se não funcionasse, não ia ser clichê. Acho que isso que as pessoas esquecem um pouquinho. Tem muito mais obra aí que as pessoas esquecem, que nem comentam, nem falam aí, seja anime, seja jogo, seja filme, que tentam fugir do clichê e não funciona. E aí as Uhum. pessoas não falam disso, porque fugiu, beleza, fugiu do clichê. Ficou a merda, sabe? Então acho que o clichê tem sim Acontece seu. muito. Não, acontece muito, muito, muito. Tipo, é difícil até de ficar lembrando filmes e séries que isso acontece, Uhum. mas, tipo, é, tem até uns exemplos assim de animes que eu vi isso acontecendo que, tipo, quando é muito clichê, pode ser esquecível, pode ser que você não lembre, pode ser, mas fugir por fugir também não faz sentido, sabe? Então o clichê tem o seu espaço sim, e no RPG eu acho que todo o clichê que a gente escuta de RPG, começar na taverna, do bardo que quer pegar todo mundo, todas essas coisas funcionam e devem se ser, tipo, você não deve ter medo de usar isso nas suas mesas e nas suas histórias no geral, assim. Então, acho que é um pouquinho disso. Deixar o Vini falar um pouquinho aí também, que sei que ele também tem opiniõezinhas aí dele fortes. Não sou tão forte, eu sou o cara que eu apoio o clichê. Eu acho que a gente muitas vezes exige principalmente obras cinematográficas, quando a gente fala de super-herói, pô, é só fazer o básico, sabe? É só pegar o que já acontece nos quadrinhos e trazer pra tela, não precisa inventar muita coisa. Igual teve também o filme do Superman recentemente, que, pô, você não precisa ficar explicando muita coisa, sabe?
pode jogar, a gente entende que aquele universo é fantástico, ele não precisa, nada precisa ser cientificamente explicado para por que tem um monstro gigante nesse universo, não, só traz, sabe, traz que funciona, a gente entende que aquilo é fantasioso, né, não precisa de tudo uma explicação, e é por isso que eu gosto do clichê, porque quanto mais simples e mais fácil de entender, às vezes as coisas se tornam muito mais divertidas do que coisas que você tenta explicar ou trazer muita coisa para elaborar esses acontecimentos ou até os próprios personagens que deixa eles muito, sabe, entediantes, sabe? O clichê é bom porque ele tira um pouco do tédio, sabe? O clichê também, ele funciona como uma coincidência de fatos, Uhum. sabe? Tipo, o que é o clichê? É uma fórmula, um estereótipo ali que você repetiu tantas vezes que se tornou pouco previsível. Aí o pessoal costuma atribuir isso a algo ruim, mas não necessariamente é. Até porque quanto mais simples é a ideia, ou quanto mais acostumado as pessoas estão com a ideia, é mais fácil você posteriormente sair desse senso comum. Histórias com muitos detalhes, com muita coisa envolvida, é muito mais difícil você conseguir Jujutsu. desenvolver Jujutsu! Shingeki no Kyojin, uma merda, parei, enfim. Por exemplo, trazendo aqui pro Demon Slayer, a gente pega lá o comecinho lá. Pô, o Tanjiro, beleza, saiu pra pegar o carvão, aí volta. Meu Deus, toda a minha família morreu. Quantas personagens vocês conseguem pensar que o chamado da aventura é o momento que a família dele morre? Aí a irmã dele é transformada no Moni. Putz, o cara, beleza. Aí essa Oni, ela consegue, uma das poucas Onis do mundo que consegue conter a sede de sangue dela. Aí você para e olha assim, pô, é muito coisa de protagonismo, é clichê demais. Mas é esse clichê, é essa coincidência que vai fazer a história mover. Porque se fosse outra história do cara que perdeu a família e a irmã se perdeu também, ele vira uma pessoa normal. Então, é normal esse tipo de coisa acontecer. Passa a bola pra você, já vai, fala aí. Não, uma coisa que você falou que eu acho que é fundamental entender numa história é que a premissa de muitas histórias são uma junção de várias coincidências, é geralmente alguma coisa muito difícil de acontecer, mas isso é importante para a história, porque se isso não tivesse acontecido, não aconteceria a história, sabe? Eu fico pensando em algo tipo um The Walking Dead ou alguma coisa diferente, assim, de que uma série onde muitas pessoas morrem. O Demon Slayer não tem muitas mortes, Sim. então, só usando um outro exemplo rapidinho, se a história não tivesse focada em alguém que sobrevive por muito, muito tempo, não faria sentido a história estar desde o começo seguindo esse personagem, né? Deveria seguir outro personagem. A não ser que você faça uma coisa tipo um Game of Thrones ou algo assim, que você quer brincar um pouquinho entre vários protagonistas. Se você tá seguindo o protagonista e ele, por cagadas do destino, tem uma condição muito única, ele é o escolhido, ele é o cara que sobreviveu a um atentado diferente, esquisito em algum lugar. Pô, se ele não tivesse sobrevivido, não ia ter história. É Então, matemática. exato, então tá na premissa, entendeu? Então, pô, nesse ponto eu acho que antes de começar a história, principalmente assim, cara, plot armor, clichê, coloca, não tenham medo disso não. A história só acontece porque isso aconteceu, entendeu? Exato. E entrando nesse ponto, a gente fala, porque a Nezuko, a irmã dele, que virou lá e tal. E ele acaba virando a motivação dele, né? E toda essa motivação que traz a jornada do herói dele pra treinar, pra evoluir, pra ter as dúvidas dele, porque ele também tem as dúvidas. Então, tipo, esse clichê, é o que eu disse anteriormente, o clichê ele traz um quesinho a mais pra deixar a história um pouco mais interessante. Né? E não precisa de muita explicação pra muita coisa. Pô, ele tá lá, ele quer salvar a irmã, ele quer curar ela, quer, sabe? Então pronto, não precisa de um plot gigantesco para explicar todos os motivos do porquê que a irmã dele que foi transformada, por que que ela não morreu, por que que ele vai nessa jornada. Não, é simples. A irmã sobrou, ela tá transformada, ele quer trazer ela de volta, é isso, acabou. O simples é fácil. Aí trazendo pro RPG, poxa, quantos personagens a gente já fez que os pais morreram?
Então, É pré-requisito. Você pega a ficha Exato. lá, tem o checklist. O pai morreu? Sim. Mãe morreu? E isso não Sim. é ruim, não é ruim, sabe? Pô, quer fazer um personagem simples que vai funcionar? Pronto, acabou. Não tem muita conversa, não tem muita enrolação. Você não precisa ser o príncipe que era o herdeiro do trono, que vai fugir porque você quer viver uma vida de batalhas e não sei o quê. Você pode ser o cara que perdeu os pais e vai seguir na sua jornada pra se encontrar, pra desenvolver, pra evoluir. Você descreveu o meu personagem de RPG. Você descreveu o Dario, você percebeu isso. O Borne também, mas. É um clichê, velho. É clichê. Eu acho que você não descreveu nenhum personagem. Tipo, todos eles entram nisso. Não, é tão comum que órfão é um background do D&D, né? Tipo, um dos possíveis backgrounds é órfão, porque é muito comum. Meu, quem nunca viu o órfão que cresceu nas ruas e virou um ladino, ladrão? Pô, é um one-on-one, assim, é ladrão, ladino, one-on-one. Sempre tem alguém. Então, e aí, pegando ainda esse clichê de tipo de Demon Slayer RPG, aí a gente vai ver as coisas clichês. E assim, por que eu falo que é maneiro? Porque o clichê é mais fácil você trabalhar o seu personagem. Você basear numa ideia que é simples, é mais fácil você complicar ela depois e dar camadas para essa ideia do que você pegar algo que já é muito complexo e tornar mais simples, porque fica estranho, entendeu? Por exemplo, coisas padrão de Demon Slayer que a gente pega. O protagonista com o cabelo vermelho, que é abençoado pela respiração do sol, que é a primeira respiração, todas derivaram dessa. Você fala, pô, quer um taso também, irmão? O que mais você quer? O vilão, o Muzan, com uma motivação totalmente básica, assim, só para fazer um contraponto. Ele é mau. Ele tem uma motivação dele, tem, mas é básico. Ele é mau. Ele é mal legal, por ser mal, é isso. Ele é who's bad, calma lá. Eu entendi a referência. Ele é who's bad. Não, ó, agora, e isso acontece em RPG, tá? Aquele momento em que o protagonista não sabe mais o que fazer, lá, vou pegar aqui no arco dos ferreiros lá. Tanjiro vai tomar um pau, aí ele lembra da respiração e que o ancestral dele fazia uma forma diferente de dança. Ele lembra, isso salva ele no meio do combate. Beleza, vocês podem falar, pô, plot armor e tal. Concordo em partes. Quantas vezes o seu personagem de RPG tu já não viu na tua mesa, o boss vai matar e o personagem recebe aquele poder da divindade do background que ele nem sabia que existia, mas foi da hora pra cacete, ninguém reclamou porque foi legal, tem que ser legal. Gente, RPG é uma fanfic desgraçada, entendeu? É uma fanfic com regra, você reclama das minas que faz fanfic no Wattpad, RPG é uma fanfic com dado, é a única diferença, tá? É isso, pô. O simples agrada. Não tem erro, não tem erro. Eu acho que assim, já falando de clichê na mesa, e não fujam de clichês, não façam isso. Uma outra coisa que acontece muito, vamos supor, você está assistindo Demon Slayer, é o primeiro anime que você já assistiu. Você não vai falar que é clichê. Se você nunca viu Exatamente. 200 animes antes de assistir Demon Slayer, você não vai falar que Demon Slayer é clichê. E eu sei porque eu conheço gente que não assiste anime, não conhece muito assim, não vive muito não tem essa vibe de assistir muitas animações no geral. Viu Demon Slayer e falou, caralho, é a melhor coisa que eu conheço, não sei o quê. Porque não tá acostumado. No RPG acontece uma coisa parecida, sabe? Ah, eu não quero começar essa minha campanha numa taverna que eles descobrem que a filha do taverneiro foi sequestrada por goblins na montanha. Amigo, se você já mestrou 10 mesas e as 10 começaram assim, beleza, eu entendo esse sentimento. Se você está mestrando para um grupo de 4 pessoas que nunca jogaram RPG, vai por clichê, não inventa. Vai por mim, coloca seus personagens numa taverna. Eu tenho uma regra até, toda campanha minha, e os dois aqui estão de prova, toda campanha minha, toda primeira sessão acontece dentro de um veículo, geralmente um barco, mas ou é um barco, ou é um avião, airship, assim, ou é um trem, já começou num trem uma vez. É sempre alguma coisa que tem essa pegada de estar todo mundo numa mesa, algum problema acontece, tem que resolver o problema. Funciona que é uma beleza. A vez que eu mais compliquei assim, eu comecei com todo mundo explodindo dentro de o trem, tipo, comecei a descrever, o trem já descarrilhou, explodiu, eles já começaram no combate, foi muito legal. É uma dica que eu dou, comece com combate, depois roleplay, é interessante.
mas não fugiu do clichê de começar todo mundo juntinho ali num restaurante dentro de um trem, entendeu? Façam isso, ajuda. Eu quero fazer uma pergunta, na real. Vou Manda. jogar pro Vini. O Vini falou que ele nunca parou para mestrar muito, né? Tipo, começou uma sessão ou outra, mas não é. Então eu vou jogar pro Vini, tá? Vamos lá. Vai. A gente falou muito como o jogador lidar com o clichê, com a história clichê. Vini, se você fosse o mestre e o jogador te entrega a história clichê, o que você faria? Como você desenvolveria? Sei lá, vai, deixa eu pensar num clichêzão aqui. Meu irmão assassinou minha família inteira e eu vou vingar o meu clã. Vamos lá. Cara, é difícil, mas dá pra criar um negócio legal. O que eu gostaria de fazer? Eu levaria esse personagem a tentar alcançar esse objetivo, mas também dando opções pra ele sair e poder entrar em coisas novas. Pô, por que que seu irmão matou seu clã? Entendeu? Você pode vir por esse caminho para entender o que aconteceu, o que motivou o seu irmão a matar o seu clã. Aí você vai, entende o que o personagem fez. Você vai continuar nessa sua saga? Ok, se você quer continuar nessa saga, tudo bem. Porque eu acho que a gente também não pode querer mudar muito a história da pessoa que imaginou isso. Pô, eu imaginei que o meu irmão matou o meu clã inteiro e eu quero lá vingar ele. Ok, é isso que você quer? Então tá bom. Eu vou te dar outras opções pra você talvez mudar esse seu arco pra ir pra outro lugar. Mas ele tá aqui, ele vai lá. Você quer continuar com isso? Porque se o cara gosta e ele quer realmente fazer essa história, não tem problema. Vai lá e faz. A gente arruma um jeito de encaixar, sei lá, se for uma história pronta ou se eu tiver montando uma história, a gente arruma um jeito de encaixar isso pra fazer ele feliz. Porque, cara, jogador de RPG não sabe abrir uma porta. Quando vê uma porta, ninguém sabe o que fazer. Se derruba, se mexe na maçaneta, se explode, se lockpick. Então, tipo assim, né? Quanto mais básico, melhor. É muito melhor você deixar as coisas fluírem pra ver como ela vai rolar do que ficar tentando mudar porque é uma coisa clichê que você fala, pô, é chato. Pô, mas pode ser chato pra mim, mas não chato pra ele, né? O que eu acho? Eu acho que quando você, como mestre, junto com o jogador, você está contando uma história. Você não está só mestrando o jogo. Você está ali contando uma história e o jogador está esperando algo dessa história, né? Se o jogador chegou para você com uma ideia clichê, é bem provável que, das duas, uma. Ou ele não tem tanta experiência com RPG ainda, que a gente pode ver muito disso, né? Querer mestrar para alguém que não jogou, a pessoa tá ali ainda entendendo o que que ela pode fazer, começando a exercitar a criatividade dela na hora de fazer um personagem, então não tem nada de errado a pessoa chegar com um clichê, especialmente da primeira vez. E, meu, tem pessoas que jogam a minha mesa, jogam a mesa do Caio aí, a gente tem um amigo em específico, por exemplo, que ele não pode ver um dragão. O Dungeons and Dragons, ele escuta o Dungeons do D&D, ele já parou, não precisa... Oh, desculpa, confundi tudo. O Dragons do D&D, ele já para. Ali ele fala, não, não, já me convenceu. Todo personagem do cara, ou ele tem um ancestral dragão, ou ele é meio dragão, ou ele tem um pet dragão, ou alguma coisa sobre dragão. E, assim, são histórias um pouquinho mais clichê, porque você pega o dragão, que é tipo a capa do livro, é óbvio que ele é o bicho tecnicamente mais tradicional ali do D&D e tudo mais, apesar de ter uma lore foda e tudo, ele é um bicho tradicional. Você pega esse bicho, coloca lá e ele vai estar feliz, entendeu? Ah, ele é o Cavaleiro Dragão Escolhido. Tem duas mesas acontecendo hoje que eu jogo com essa pessoa, e as duas mesas ele é o escolhido de dragão por algum motivo diferente, assim, por um outro motivo ele é escolhido dos dragões, e ele adora, e tá ótimo, sabe? Eu já conversei com ele, perguntei, pô, quer complicar, quer fazer algo diferente? Não, não, é isso que eu quero, tá tudo certo. Pessoas gostam disso. O clichê diverte e o clichê, querendo ou não, ele ajuda a pessoa a entrar no personagem mais rápido. Porque ela não tem um background gigantesco pra ela ter que entender como a história vai rolar. Não. Ela tá ali. Ela tá ali. Como eu dei o exemplo lá, pô, tô na taverna, tá todo mundo na taverna. Pronto, acabou. Ou tá todo mundo no trem, como você falou, aí entra um combate, eles são os únicos que estão ali, talvez, não feridos Rápidos, né? gravemente pra poder Uhum. batalhar e tal. Então, tipo, isso ajuda as pessoas a entrarem no personagem muito mais fácil. E isso também é muito bom pra quem é iniciante, cara. Pra quem é iniciante, isso é maravilhoso. Como a gente já disse algumas vezes,
você trazer o simples para um jogador novo, você não deixa ele com medo, porque o cara já tem ficha, ele tem que calcular dado, ele tem que entender o que tá acontecendo, as possibilidades de coisa que ele pode fazer, ele não sabe para que que serve tal perícia, ele não serve para que serve tal atributo. Então, tipo, quanto menos coisa para você tiver para introduzir essa pessoa nesse mundo, nessa história, pô, é simples. Ela vai se divertir, ela vai entender o que tá acontecendo, e aí, conforme a história for andando, você pode dá mais complexidade. E aí, também, o clichê, ele pode entrar como um atalho narrativo, né? Você pode, se você quer conduzir os seus personagens para algum lugar, você pode pegar, trazer um clichê. Ah, porque um vilão mascarado apareceu e a gente precisa descobrir o que que ele é, quais são as intenções dele, não sei o quê. E aí você consegue, com esse pequeno atalho narrativo, trazer os personagens para um outro caminho na história que você não quer que eles vão para esse que eles estão indo agora, então a gente traz esse clichê e joga eles para esse outro lado, né? Com certeza. E assim, duas coisas. A primeira é que, cara, você pode até tentar fazer uma coisa diferente. Você como mestre, você como um criador de uma história, ou o jogador querendo fazer algo interessante com o seu personagem. Cara, você não é o primeiro a fazer o que você está pensando. Isso é fato, assim. Você sempre vai ter alguém que fez exatamente o que você está pensando, ou uma história que é muito parecida. Você pode pegar as histórias que você gosta aí, você pode pegar coisas mais originais. Um Attack on Titan eu acho original, eu acho o Jujutsu eu acho bem original, a história, o Hunter x Hunter, que são conhecidos por serem histórias mais originais, assim, falando de anime, né? Cara, tem histórias que fizeram coisas muito parecidas, entendeu? Tem história que usou magia negra como o poder principal, igual o Jujutsu faz. O próprio Jujutsu é muito baseado em Hunter x Hunter. O Hunter x Hunter teve o pezinho ali do próprio Yu Hakusho, do mesmo criador e tudo mais, mas assim, ele teve o pezinho ali, o cara se inspirou em chácara, sei lá, não sei, aí eu já tô pensando muito pra trás, aí não tenho certeza. Mas com certeza tem inspirações. A pessoa vai pegando essas inspirações, vai montando. E às vezes uma história super original, o cara olhou uns 5 clichês diferentes, misturou tudo ali e ficou original. E ninguém percebeu, ninguém chamou de clichê, entendeu? Então acho que assim, cara, não tem por que fugir, sempre falo isso. E a gente tá falando bastante que no RPG clichê é uma coisa muito boa para iniciante, mas eu não acho que é só o iniciante, tá? Eu acho que se você tá começando com um personagem novo, uma campanha nova, vamos supor, você vai fazer uma campanha um pouquinho maior, você quer fazer uma campanha, você quer se aventurar em fazer uma campanha sandbox do nível 1 ao 20 aí, que boa sorte, mas se você quiser fazer algo assim, cara, você não quer começar nível 1, nível 2, com as coisas mais complicadas do mundo, com os maiores plots, porque, primeiro, muito possível que os seus jogadores estejam começando agora a interpretar o personagem, mesmo que eles tenham 10 anos de experiência, mesmo que eles sejam engenheiro, mestre de RPG, ator, dublador. Cara, vai ter não é um estranhamento, não é essa palavra, mas vai ter não é timidez também, mas você vai precisar de um tempinho para se adaptar ao É um personagem. tempo, isso, tempo de adaptação, isso que eu ia falar. Exato. Exato. E muitas vezes isso aconteceu muito comigo. Eu fui encontrando o personagem depois que eu joguei 3, 5, 10 sessões, sabe? Você vai encontrando o personagem conforme você vai jogando. Não é uma coisa que você define antes, sabe? Totalmente. E isso eu acho que é legal, é mais natural fazer isso. Então comece com o clichê, cara. Começa. Depois vai descaralhar tudo. No começo. É Cara, exatamente o que você falou. O clichê, ele é a semente para você começar a coisa. O que você vai criar depois, aí, meu amigo, você pode ir longe, mas o clichê, ele é ótimo para começar. Você tendo esse clichêzinho no começo, você pode expandir ele para qualquer lugar e vai longe, isso, vai muito longe. eu tenho até dica para mestre preguiçoso, tá? Eu falo porque eu já fiz isso não inteiramente, mas em partes, sabe? O jogador te deu uma história ali, você fala, putz, não sei como eu vou para essa história, a criatividade está baixa, não sei para onde, como eu vou conduzir isso. Mestre, ó, joga a pista pro jogador. Tipo, você vai jogando uma ou outra coisinha assim e vê o que que ele gosta mais. E baseado no que ele gostou mais, você segue a história, mesmo que ela seja clichê, porque aí você vai estar fazendo o seguinte: vai ser mais fácil para você construir a parada, e não só isso, o jogador vai estar mais empenhado.
Porque assim, vamos entender um pouco como funciona. Voltando aqui rapidinho para Demon Slayer, por exemplo, a gente pega ali o arco lá do Distrito da Luz Vermelha, que tem o Gold, né, que é o Uzui, puta que pariu, meu misericórdia, que homem gostoso. Ah, e aí ele chega lá e arrasa. Até isso acontecer, até ter um momento épico da coisa, tem toda uma construção. E que é super clichê. Gente, a gente vai lá pegar um Oni que tá ali no, no distrito e ele tá matando gente. Olha que premissa, tipo. É ridículo até de tão simples, sabe? Aí você chega lá, você vai entendendo. Aí, ó, tem a interação do Tanjiro, do Zenitsu e do Inosuke de mulher lá, que é muito engraçado. E para mim aquilo é uma party de RPG, assim, é tão ridículo que você fala, não é possível. Vamos nos disfarçar É aqui. muito ridículo. Tipo, é tão ridículo que eu falo, tiraram 20 no teste de disfarce. Não é possível que eles conseguiram enganar alguém com essa bosta. E o Zenitsu, ó, o Inosuke, ele é o bárbaro, né? Então, pô, você vê um Sim. cara brutamonte daquele jeito vestido de mulher é maravilhoso, cara. Não É tem como. maravilhoso, cara. E aí, tipo, até chegar na parte épica, que tem a parte da hora do RPG épica, precisa da construção. Então, pensa que para ter o ápice, que é complexo, que tem aquele catarse, aquela coisa, meu Deus, amo RPG, é muito louco, você precisa ter um momento clichê que constrói isso, sabe? Então, não tenha medo de clichê, é simples, é tranquilo, ajuda todo mundo. Não eu diria assim, até, por mais clichês, por que eu tô falando isso? Porque às vezes o pessoal tenta subverter expectativa e aí fica uma bosta. Ah, eu amo, eu odeio a subversão de expectativa, sabe? Tipo, e é por isso que eu amo Demon Slayer, porque ele é simples, ele, não tem, ele é fiel com o que eu espero da obra, entendeu? Não é igual, assim, eu não vou falar muito porque o tema é Demon Slayer, mas eu e o Jean tivemos discussões mais de uma vez na mesma tecla sobre o final de Shingeki no Kyojin, que eu acho uma porcaria, eu acho uma merda, assim, justamente porque o cara subverteu uma parada que eu não esperava e, tipo, eu não achei que fez sentido com o que ele estava propondo. Não, não digo que ele não pensava, eu acho, para mim não faz sentido. E aí ele subverteu o que pra mim ficou uma bosta. Eu falei, putz, eu preferia você ter ficado numa temática mais clichê, mais simples, mas que me trouxesse uma catarse maior do que você subverter e ficar desse jeito. Mas aí aqui é controverso, tem gente que gosta, eu não gosto. Acho que não é nem o final em si, né? Não querendo só falar do Shingeki no Kyojin, mas acho que o ponto não foi o final, porque o final eu sei que tem muita gente que achou meia boca, gente que muito achou. Pouca gente eu vi que falou que é maravilhoso. Eu vi mais gente falando, tá bom, e gente falou que detestou. Eu falei, tá Aquela bom, entendeu? tartaruguinha, né? Eu, eu falei que tá bom. Mas o ponto, eu acho que é nessa parte onde mudou muito a história, né? Onde a história era. Cara, era quase um anime de mecha, né? Eu gosto de brincar falando que Shingeki é um anime de mecha de carne, né? Que é tipo, tem o cara aqui que controla um mecha esquisito e ele tem que descobrir os mistérios e tal, e tem um monte de bichão e ele tem que salvar a humanidade. Pô, legal. Aí chega ali no meio da história, eu não sei se. A gente não deu disclaimer de spoiler de Shingeki, então eu não vou falar muito. Mas vai chegando ali no meio da história e vira uma politicagem, né? Vira um negócio completamente diferente. O conceito de protagonismo muda, assim, pra caramba. Eu acho que, assim, é legal, funcionou pra mim. Nem todo mundo gostou, igual o Caio falou. É, tem seu espaço também você brisar, assim, você viajar. E até ia falar disso, que o Caio falou sobre subverter expectativa, ele não gosta muito, eu adoro, né? Eu adoro fazer isso. Mas tem o seu lugar, claro, assim como o clichê. Mas se você quer subverter a expectativa, cara, olha o clichê e faz o oposto. Olha como é fácil, olha como o clichê tá te ajudando nesse Óbvio, ponto. Tipo, faz um ladino que tem uma família super saudável e perfeita e ele só tá no crime porque ele, sei lá, Porque quis. achou legal. Ele achou legal. E aí, com o tempo, você pode explorar que esse seu ladino, na verdade, começou a ficar assustado com as coisas que ele tá vendo, mas começa a ter um senso de propósito, porque o paladino do grupo colocou isso nele. E ele tem a opção de ir embora pra família dele, mas ele decide ficar pra lutar contra o cara mal que vocês estão. Olha como é mais interessante, entendeu? Tipo, você pode também fazer isso. Só um disclaimer, não é que eu não gosto de subverter, Ok. é que eu achei uma merda como foi feito, é só isso. Depende do modo que é feito, né? Depende muito do modo que Exato. é feito. Pessoal, acho que é isso.
acho que o tema é bem legal, dá para ir longe. Assim, a gente usou Demon Slayer assim como pauta, porque é um tema que tá em alta, é legal, é divertido, e assim, todo mundo que gosta de Demon Slayer, porque é um monte de samurai com um poder elemental se cortando e batendo em diabo. E É cenas legal pra épicas, caramba. né? E cenas E porque a épicas. luta é muito boa, gente. É. Não, vamos lá. É, Quantas pessoas estão assistindo aqui que vão ver o Demon Slayer no mangá ou no anime? Porque não, tem é. muita gente que gosta do mangá e tá tudo certo. Eu li muita coisa no mangá. Eu não vou ver Demon Slayer no mangá, eu vou esperar sair tudo, porque a animação, a Não, é trilha outra É experiência. sonora. É outra experiência. É outra experiência. E aí, pessoal, me digam vocês o que vocês acham de clichê, vocês concordam da gente, discordam da gente, deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando. E só mais uma coisa, lembre-se que a gente está testando muita coisa, então dá o feedback nos comentários, sugiram temas pra gente, que a gente vai, faz um filtro e traz aqui para vocês. Tudo sempre tentando agradar o máximo possível, até porque se você é como se fossem nossos jogadores. A gente quer agradar vocês, querem que vocês assistam, e para isso tá todo mundo feliz. Vini e Jean, vocês têm algum comentário adicional que quer fazer para finalizar? Eu ia comentar só sobre a música, né? Você não quer falar da música, Ah, perguntar? O pessoal que tá assistindo aí? na real, eu tinha colocado música no primeiro episódio, gente, mas eu tirei pro segundo, tá? E aí vamos ver como fica. Se vocês preferem podcast com música de fundo, deixa aqui que eu procuro algo. Se não, também deixem, que aí eu sei que vocês preferem. É que eu gosto com. E aí. Mas é algo particular, às vezes é melhor ficar sem. Mas aí a gente vai trocando essa ideia. Fala aí como vocês preferem. Acho que É, é isso. É isso. Deixa aí embaixo aí, coloca os clichês da mesa de vocês aí, que a gente vai dar boa, like nos boa. melhores. E é isso, até uma próxima. Muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela atenção e eu vejo vocês no próximo.